Salve, salve família, e aí, estamos começando aqui mais um podcast. Feliz sábado, pessoal. Então, pessoal, gostaria de começar já pedindo para vocês o like. Cadê o like? Manda o like. Cuidado aí, bicho. Eita, o like chegou. Bom, queria também pedir para vocês seguirem a gente no Instagram. Eita, E é isso, pessoal. E aí, Daniel, fala aí um pouquinho com a gente. Então, pessoal, cara, sejam muito bem-vindos, Maranata. Você deve estar se perguntando por que eu tô de uniforme de gala. É o seguinte, está rolando o Camporim Online e eu tô participando com o pessoal aí, a gente vai participando com lives, também trazendo uma mensagem, visitando, enfim. Acompanha a gente lá no Instagram do Imagine Falco, né, também, porque a gente vai postando coisas e é isso. E aí, família, tudo certo com vocês, tá ligado? Estamos aqui para poder começar mais um podcast e falando também que começaram os cortes lá no nosso canal. Pessoal que gosta de cortes agora vai poder ver os cortes do Imagine Falco nos podcasts e é isso aí. Não pode esquecer que hoje, sábado, dia 31, é hoje mesmo? É hoje mesmo. No caso, vai rolar. semana passada. Semana passada. Vai rolar o nosso sorteio. Já rolou. Não falando de hoje. Enfim, vai rolar. Pra você que ganhou o sorteio, parabéns. Parabéns. Já parabenizar, porque a gente está muito feliz por vocês estarem comentando lá, muitos comentários, tipo, uns 2.000 quase, né? 2.000, mais 200. E enfim, quem está conosco, quem é o nosso convidado para a gente bater um papo super legal? Quem é, Nathan? Quem é? Quem é o Lawrence. E aí, Lawrence, fala aí com a gente. Boa tarde, é um prazer imensurável estar aqui com vocês. Que isso? Homem leigo. Então, Lawrence, antes de começar, né, o pessoal precisa te conhecer. Eu também não te conheço muito, também estou muito curioso para saber o que você faz, qual é o seu hobby, o que você gosta mais de fazer na igreja, assim. Fala aí, comenta um pouco pra gente, compartilha. Me chamo Lawrence Máximo, sou professor, sou escritor, atuo em diversas áreas, desde a área da teologia, desde a área da história, e hoje talvez uma área que eu mais atuo na minha esfera acadêmica é ciências políticas, especificamente na geopolítica internacional, com a ênfase em Israel e Oriente Médio. Eu tava dando... Isso você descobre lá no blog do Lawrence, que a gente deu uma olhada, tava lá várias reportagens sobre Israel, vários conteúdos sobre Israel e Oriente Médio. Exatamente. O cara manda bem mesmo. Muito interessante. As páginas da Bíblia, né? Eu deixo essa ênfase muito interessante. Perfeito. Eu entrei no seu blog e vi que eu vi lá um artigo, né, que você escreveu sobre as Olimpíadas agora. Sim. E é interessante porque envolve todos os países. E isso não é desde hoje que rola a Olimpíadas, é desde a época que ainda rolava guerra, o pessoal ainda fazia. E hoje, atualmente, ainda tem conflitos que envolvem também as Olimpíadas? Interessantíssimo essa tua pergunta, porque nós tivemos dois casos nessas Olimpíadas, especificamente. Uma delas que foi um atleta sudanês que ele desistiu de participar das Olimpíadas porque ele ia enfrentar um israelense. E também um argelino, aí ele já estava dentro, já estava e atuando, né, nas Olimpíadas, e ele ia pegar, então, um israelita. Então, ele abandonou as Olimpíadas porque ele ia enfrentar um israelita. Isso não é novo, isso já aconteceu diversas vezes. Isso nós, inclusive, tivemos um judoca iraniano que foi pressionado pelo governo a abandonar as Olimpíadas passadas. Então, ele não fez isso, ele até, no caso, desertou do país. Foi ousado, né? Ele, inclusive, hoje mora na Mongólia e ele tirou, agora, ele ganhou a medalha de prata.
sério? E ele ofereceu essa medalha também a Israel, que foi um grande apoiador dele e que incentivou, que apoiou ele, mediante ele continuar lutando, mas ele teve que sair do Irã, ele teve que desertar. É uma ordem geopolítica e ultra-religiosa. Isso já vem acontecendo ao longo dos anos, que atleta de países árabes, né, que a jihad é sua lei, tá? Então eles são impedidos, eles têm uma ordem de não enfrentarem os israelenses, né? Caramba, né? É um contexto muito complexo e que... muita coisa para processar, tá ligado? Que a gente aqui na América Latina não tem muito conhecimento ou entende o que se passa. Muito distante, muito abissal. Assim, hoje está mudando. Hoje, assim, as pessoas, devido à globalização, a internet hoje em dia, graças a Deus, ajuda muito esse intercâmbio, essa interação geopolítica, né? Mas, de fato, ainda a falta do conhecimento dessa geopolítica do Oriente Médio, ela aqui ainda é muito distante, é abissal. É muito legal. A gente pôde ver aqui um pouquinho que o Lawrence, ele é um cara bastante culto, né? Ele entende bastante disso, geopolítica aí. E um pouquinho mais sobre o trabalho dele, a gente pode ver aqui nesse livro que ele trouxe para mostrar aqui para a rapaziada, que é o livro dele sobre Martinho Lutero, que é, por acaso, o tema que a gente vai falar no dia de hoje. Exatamente. Por que o tema, o título Martinho Lutero, o cisne de Deus que ascendeu aos céus? Conta pra gente por quê. Porque Martinho Lutero, ele recebeu uma profecia de Jan Hus 100 anos antes, que era o ganso de Deus, que foi um pré-reformador. Eu vou estar dando uma pincelada a respeito dessa figura muito importante na vida de Lutero, que foi um grande influenciador na vida de Lutero, que ele profetizou, inclusive, Lutero diante do seu martírio. Então, Hus, ele era o ganso de Deus, ele é chamado de ganso de Deus, e Martinho Lutero, por muitas pessoas, inclusive autodenominado por ele próprio, que ele é esse ganso, ele é esse cisne de Deus, que ele haveria de surgir 100 anos depois da profecia de Jan Hus. Nossa, muito interessante, Não, porque primeiramente tem um cara que escreveu um livro aqui no nosso podcast, cara. Respeita. Temos um escritor aqui no nosso podcast. E além dele ter escrito o livro, coincidentemente foi o mesmo assunto. Coincidência, né? Por acaso. Eu achava que vocês sabiam do livro. Não, realmente não sabia. Eu achava que vocês tinham conhecimento, né? Mas como que o pessoal pode adquirir o seu produto? Então, a partir de setembro agora, eu vou estar relançando a segunda edição atualizada, né, da obra, e vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Não sei se a gente pode citar aqui, né, por causa... o nome da loja, assim, famosa, a gente vai levar um processo aí, não sei. Mas, enfim, cara, muito interessante. Aí, pessoal, o livro é Martinho Lutero, o cisne de Deus que ascendeu aos céus. Se vocês têm interesse em conhecer mais sobre esse personagem, a gente vai comentar um pouco aqui, mas se aprofundar mais, adquire aqui o livro do Lawrence Máximo. Ô, Daniel, queria só falar um negocinho aqui. A gente esqueceu de mencionar, né, os microfones novos. Verdade. Maravilha, hein? Nós tivemos esse patrocínio aí, né? Patrocinador. Exato. Estavam vendo o nosso esforço, né? Janice viu o nosso esforço. Obrigado, Janice. Madrinha, obrigado. Você mora aqui no nosso coração. Legal. Tentando melhorar a cada dia. E ela, né, nos presenteou com esses microfones. Então a gente gostaria muito de agradecer a ela, né, o pessoal da associação, que viu a nossa necessidade, viu que nós estávamos precisando e nos atenderam assim. Muito legal, né? E para a gente começar logo o nosso tema, vocês já devem ter lido aí o título, que é Os 95 Erros que Ninguém Queria Dizer. Como assim? 95 no caso, né? E isso tem muito a ver com o personagem Martinho Lutero, né? Porque eu acho que quando as pessoas pensam, quem foi Martinho Lutero? Já pensa em essas teses que foram colocadas nas portas
lá do Windberg. Eita, não sei o lugar, enfim. Rapaz. Na abadia de Windberg. Eita. E também eu gostaria de falar que tem o livro do Máximo também, do Lawrence Máximo, fala sobre Martinho Lutero, mas também queria recomendar a vocês esse livro aqui, Os Resgatados, da edição do Grande Conflito, que fala muito sobre o surgimento da igreja até os dias de hoje, o protestantismo, desculpa. E é muito interessante porque fala até os finais do tempo. Se você tem interesse em ler, em adquirir um conhecimento interessante, e também que eu li, eu gostei muito, é muito interessante porque tem um embasamento muito bom, e eu recomendo super para vocês também, para darem uma lida lá e compreenderem mais sobre o que vamos falar aqui. E acima de tudo, essa série aí que foi reescrita, né, porque Ellen White é de um século diferente do nosso, mas tem a linguagem bastante atual, mesmo sendo de uma época bastante antiga. Isso. E o pessoal que reescreveu isso aqui, eles deixaram de uma forma para nós jovens e adolescentes pudéssemos entender melhor o que Ellen White queria dizer nos livros dela. Então, super recomendado aí o livro Os Resgatados. Acho que a gente está enrolando demais. Vamos começar logo o tema? Ô, Lawrence, fala para nós, comenta um pouco como que foi esse início de Martinho Lutero. Por que do nada assim, ele queria afrontar a igreja? Porque se tiveram outras pessoas que incentivaram ele. Esse personagem tão interessante que é tão importante para nós hoje, né? Uhum. Porque eu sei que tiveram outros, mas um destaque para o Martinho Lutero, né? Como foi o início da carreira? Então, eu acho que você disse uma coisa muito interessante aí. Do nada. Essa tua fala, ela é uma fala muito interessante porque não foi do nada. Não foi do nada. Nós precisamos entender os acontecimentos que antecederam-se à Reforma Protestante. Sim. Não foi do nada. Desde o ano 1000, em que nós, historiadores, chamamos na história, né, da Idade das Trevas, em que a Igreja Católica Romana ela governou principalmente a Europa e boa parte do mundo, desde quando Roma, né, se aliançou-se com a religião, né, cristã, e aí foi essa eclosão. Antes do ano 1000, houve os pais da igreja que foram grandes eruditos, e eu quero destacar Agostinho de Hipona, supra-sumo, um absurdo. No final dos anos 300 aos 400, eu acho que ele é uma figura de se destacar. Por quê? Porque Agostinho foi uma grande influência também para a Reforma Protestante. Principalmente diante das doutrinas sistemáticas, da doutrina sistemática em si, que é a doutrina da salvação, que é a soteriologia, principalmente a doutrina da graça. O Lutero que se inspirou no Santo Agostinho. Também, exatamente isso. Assuntos que, na verdade, foram fundamentos primordiais para a eclosão da Reforma Protestante. Mas aí nós viramos a chave e chegamos no ano 1000. No ano 1000, nós podemos ressaltar que era a Era das Trevas. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana, diante da corrupção do papado, diante das suas promiscuidades, diante das suas falsas doutrinas, diante do paganismo, ela governava com mão de ferro. Não era à toa, inclusive, que na história nós podemos identificar muitas coisas interessantes, mas, por exemplo, um homem da Europa, na Idade das Trevas, ele sobrevivia, no máximo, e até os 40 anos. Caraca. E aí, então, por causa da corrupção, da governança generalizada diante do clérigo, diante dos abusos papais. Porque eles eram superiores Eles, na verdade, governavam o mundo. Então, desde o abuso da autoridade papal, diante da corrupção do clérigo,
Então houve uma escravatura, era um imperialismo diante de uma escravatura, desde dos senhores feudais, desde dos governantes locais, tinham um compromisso com a coroa papal, era já uma indulgência, tá? E os camponeses, eles eram pessoas pobres e que sofriam e precisavam, inclusive, também pagar indulgência. Até para você, assim, algo bem resumido, para um habitante da Europa, na Idade das Trevas, para ele ter uma oração, ele tinha que pagar. Caramba. Ele tinha que juntar suas moedas, ele tinha que pagar para ele receber, assim, algum favor de Deus diante do clérigo. As em geral. indulgências eram como se fosse um imposto? Um pagamento. Pagamento pela graça, podemos dizer. Não, sim. Não, você envolveu muito a igreja? Isso são estereotipados diante do realismo da sociedade, principalmente da Europa, na Idade das Trevas. Tá. Porém, a partir desse período, nós tivemos eruditos que se levantaram dentro da igreja. Eu posso destacar aqui para vocês como Anselmo de Cantuária, que foi um doutor, e eu também queria destacar para vocês o Pedro Lombardo, através do ano 1100, e depois, através do ano 1200, o memorável, né, Tomás de Aquino, que a partir do ano de 1200 ele se levanta com um seu livro que é hoje recomendado até hoje, né, que é a sua Suma Teológica, em que esses doutos, esses eruditos memoráveis, eles reacenderam o desejo da primazia da autoridade das Escrituras. Porém, eles não tiveram voz e reconhecimento diante da governança eclesiástica da Igreja Católica Romana, que era totalmente prostituída, corrompida e diante da autoridade papal. E aí... Interessante você dizer que pessoas dentro da igreja, aqueles que já tinham um cargo bom... Doutores, eram homens... Eles eram estudados, né? Homens eruditos. E eles que estavam lá, eles não gostavam daquilo. Eles se rebelaram, né? Então, não. Esses homens, até mesmo Lutero, tá? Eu vou explicar depois isso de uma forma muito, muito interessante. Muito interessante. Esses homens, eles não pensavam num rompimento com a igreja. Eles queriam, na verdade, trazer à luz da palavra de Deus para, assim, tratar vários assuntos dentro da igreja. Esses doutos, esses homens que são memoráveis, eruditos, com uma envergadura absurda, esses homens, eles queriam trabalhar, através da Bíblia, assuntos e temáticas dentro da igreja. Não havia um sentimento de rompimento até então. Não havia. Mesmo com a Suma Teológica de Aquino, né, que foi um marco muito interessante, o clérigo, o governo não a aceitou por causa das suas corrupções. Tá? Então aí veio o primeiro movimento, que nós chamamos de um movimento dissidente, que a gente tem os cátaros. Os cátaros se levantaram um movimento de rompimento com a Igreja Católica Romana e suas práticas, como adoração de santo, acendimento de vela, oração pelos mortos. Então, esses movimentos começaram a pulverizar-se na Europa para um rompimento diante da eclesiástica, ou seja, diante das doutrinas pagãs da Igreja Católica Romana. Os cátaros surgiu no sul da França. Só que o que aconteceu? Os cátaros
o governo da Igreja Católica se levantou, tomou ciência dos cátaros. Os cátaros eles cresceram de forma absurda, e houve uma cruzada específica para dizimar os cátaros. Isso aí já no ano 1100 para o final do ano 1200. E aí foi por isso também um incentivo do começo da Inquisição da Igreja Católica Romana, que todos nós sabemos. A Inquisição, você sabe que foi o meio de chacina, de genocídio para todos aqueles que se levantavam contra a Igreja Católica Romana. Todo o movimento, toda pessoa que eram chamada de hereges, inclusive muitos desses movimentos que eclodiram-se, que pulverizaram-se no ano 1000, 1100, 1200, que foram já os primeiros dissidentes, tá, da promiscuidade da doutrina pagã de Roma, eles eram tratados como... Eles eram pagãs, eles que eram hereges. Então, a igreja se levantou com mão forte, mais uma vez, e dizimou os cátaras. Tinha poder militar, né, pra isso. Os cruzados, né, cara? Pra tu ver, né, cara? Dizimaram os cátaros. Os caras pregavam sobre um Deus, a Igreja Católica pregava sobre um Deus, e todos que discordavam deles, eles matavam, eles faziam chacina. Imagina se o Deus que eles pregam fosse do mesmo jeito que eles fazem as coisas, tá ligado? Um Deus que pune Tirando. logo na hora, que mata, que extermina a troco de nada, só porque você discordou, tá ligado? Imagina se fosse assim, seria algo bem bizarro. Bem bizarro, né? Ninguém mais estaria vivo aqui na Terra. Você não seguiria porque você sentia vontade com Deus. Você seguiria porque era obrigado a seguir. E se você não seguisse da forma que eles mandavam, você seria morto. Mas pra gente dar uma andada melhor assim na história, tocar num ponto que é bem característico da Igreja Católica naquela época, eram as indulgências. O que eles ofereciam para receberem a salvação? Então, olha só. Salvar de quê, na verdade? Então, aí eu vou pular para o movimento de dissidentes, eu vou passar pelo movimento devocional, depois eu vou estar indo para o movimento conciliar, que foram os concílios levantados, e através do concílio de Trento, principalmente, com dois pré-reformadores, através do ano 1300, que foi John Wycliffe, que é chamado da alva da Reforma Protestante, que foi aquele que se levantou para fazer a tradução da Bíblia, tá? E logo após um seguidor dele, que foi Jan Hus, que aí nós estamos chegando, Jan Hus, que foi aquele que profetizou Lutero 100 anos antes. Jan Hus, ele era um doutor, ele era o reitor, inclusive, da Universidade de Praga, que hoje é a República Tcheca. Tá? O último concílio condenou como herege a morte tanto John Wycliffe, tanto Jan Hus. Só que Jan Hus, ele foi pego, ele era um homem na sua região ali na Boêmia, muito influente, era um doutor, todos ouviam ele, principalmente os homens influentes da época, e na verdade a Igreja Católica arrumou para ele uma situação para que ele viesse a se retratar ou eles entrarem em comum acordo, mas foi uma arapuca. Aí prenderam ele e em 1415 ele foi condenado à fogueira. E John Hus ele foi preso, ele ficou meses preso e depois ele foi levado à fogueira. Na fogueira, segundo fontes históricas, historiadores, maravilhoso, ele não só lhe salmodiou, mas ele também profetizou: vocês hoje estão matando o ganso de Deus, mas daqui a 100 anos vai vir um cisne, que vocês não vão ter poder, não vão ter como parar. E esse cisne foi Martim Lutero. Então, Jan Hus, de forma muito interessante, ele se levantou-se contra a autoridade papal, contra já os abusos das indulgências. Então, Jan Hus, ele foi aquele que se levantara também contra os abusos
do Papa sobre a reflexão da autoridade da Bíblia e sobre as indulgências. As indulgências são cobração de impostos. Como, inclusive, olha que é uma coisa interessante, né? Parece que as coisas se repetem. A Bíblia diz o seguinte: não há nada novo debaixo do céu. E diante do sistema evangélico, o mundo evangélico, o sistema evangélico, de forma majoritária hoje, muitas que se dizem igrejas evangélicas cobram indulgências. Para você participar de uma campanha, você precisa pagar. Isso é triste, né? Retroceder à questão. Exatamente. E o Martinho Lutero, ele era um cara... Era normal? Ou ele era, tipo, super inteligente? O cara era culto. O cara era culto, né? sinistro. Ele... Não é à toa que ele subiu em um cargo muito bom, elevado, a ponto de... ele era professor? Então, Martinho Lutero, ele nasceu em 1483, em Wesley, e ele, na verdade, teve uma excelente criação, tanto do lado do pai e da mãe. Gostaria que ele fosse padre? Não. Advogado. Advogado. Ele, no caso, entrou na universidade, ele começou em Furth, ele iniciou os seus estudos de direito e, em determinado momento desse período, ele ficou doente, ele voltou para casa e, quando ele foi retornar para a faculdade, houve uma tempestade. E nessa tempestade, Lutero, ele teve uma experiência muito forte, em que ele disse, se ele sobrevivesse à tempestade, ele ia, assim, então, servir a Deus, ele ia ser um monge. E aí ele sobreviveu nessa tempestade, que foi uma tempestade... Lawrence, eu conheço essa história aí, tipo, eu tava estudando um pouco sobre o Martinho Lutero e tem meio que duas vertentes. Tem uma que diz que nessa tempestade ele quase perdeu a vida, daí ele falou, Deus, se o Senhor realmente existe e puder me ajudar aqui, se você conseguir me ajudar nessa tempestade, eu vou entrar para a igreja, vou virar um monge, esse tipo de coisa. E tem uma outra vertente lá que ele tava com um amigo, acho que a história é assim, ele tava com um amigo, daí começou a chover e esse amigo levou meio que um raio na cabeça, uma coisa assim, e acabou morrendo na frente dele. Daí ele, poxa, isso podia ter acontecido comigo se eu continuar nessa minha vida de miséria, de bebedeira, essas coisas. Eu posso acabar morrendo e acabar indo pro inferno. E por medo do inferno ele acabou entrando para a igreja. Qual dessas duas aí que é? Essa experiência foi em 1505. Ele, na verdade, foi a primeira experiência que você falou. Quase que ele morre. Ele estava doente, por isso que ele foi para casa. Ele passou um período em casa e ele teve depois essa experiência retornando diante de uma tempestade que quase que ele realmente morre. Então ali, na verdade, até tem assim um grito, Ana Sofia, que era a padroeira da família do pai dele, inclusive. Uma santa, né, católica, e aí ali naquela experiência ele decidiu, houve uma experiência mística, né, espiritual ali, que levou ele a tomar essa decisão contra, inclusive, isso foi também algo bem interessante na história de Lutero, que foi de encontro à vontade do pai dele, porque o sonho do pai dele, o pai dele investiu para ele ser advogado. E aí, depois dessa experiência mística, essa experiência espiritual, dessa tempestade, né, Lutero realmente ele decidiu ser monge. Mas ele já sabia das coisas ruins que aconteciam na igreja? Não, isso aí ele foi descobrindo. Ele era muito jovem, ele era um jovem. Aí ele... Bom, fala aí as perguntas. Aí foi isso, foi essa experiência aí que decidiu ele ser monge. Eu acho que o engraçado dessa história é que nós podemos ver o seguinte. Ele estava ali vivendo uma vida longe de Cristo. E a partir daquele momento que ele passou por tudo isso e que ele clamou a Deus e ele disse, Senhor, se for da tua vontade, se eu ainda continuar vivo, eu quero te servir.
E tipo assim, a partir desse momento, não foi quando ele nasceu que ele começou a ir na igreja, nem nada do tipo. Mas a partir daquele momento ali, ele começou a ter uma vida de entrega. Ele começou a se entregar. E quando ele começou a se entregar para Deus, fala: Senhor, me usa, sou um servo teu. Várias coisas aconteceram. E ele foi um dos, vamos colocar assim, um dos maiores profetas que nós podemos ter hoje. Que deu esse passo, que quebrou esse paradigma todo, né? Então, muito interessante isso. Muitas das vezes nós achamos que nós somos fracos, que nós não conseguimos, mas se nós acreditarmos em Deus, se nós tivermos confiança nele e falarmos: Senhor, somos servos teus, estamos nas tuas mãos, ele pode fazer milagres na nossa vida. Amém. Realmente, né? Porque eu vejo o Martinho Lutero como uma pessoa que, olhando essa parte de experiência com Deus, é como se ele fosse, vou arriscar. Ele descobriu muitas coisas durante a vida dele, né? Ao entrar na igreja, naquele ambiente católico, né? E ele gostou de muitas coisas, né? Porque ele fez 95 teses. Ele gostou tanto que ele queria mudar bastante coisa lá dentro, tá ligado? Então, em 1505 ele ingressou no convento agostiniano em Erfurt também, e 2 anos depois ele já foi ordenado a sacerdote. E naquele ano mesmo ele realizou a primeira ceia, a primeira missa, né? A primeira missa. Ele foi ordenado 2 anos depois, em 1507. E ali 2 meses depois, ele realizou a sua primeira missa. Interessante, né? O cara chegou num cargo bem alto, assim. Porque ele não era qualquer um, né? Ele se formou, né? Ele era doctor em teologia, né? Um cara muito erudito, uma envergadura absurda. Entrando já um pouco... Eu já li um pouco sobre a história de Martinho Lutero, e tem uma coisa que me chamou a atenção em relação a como a igreja privava o povo a ter o conhecimento da Bíblia, né? Você falou sobre... Nossa, eu esqueci de um cara que traduziu a Bíblia, mas ele não traduziu porque... Ele traduziu porque, ele queria trazer uma mensagem para várias pessoas, para outros lugares. Mas a Igreja Católica, ela limitava isso, né? Não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia em mãos. Não sei, você pode me corrigir, mas eu acho que a Bíblia era dita em latim, para que outros não entendessem completamente. Ela era em latim. Isso aí é um ponto também maravilhoso de nós estarmos falando um pouco, porque um dos papéis mais importantes na história da Reforma Protestante, a herança da Reforma Protestante, é justamente as traduções da Bíblia. Entre o último movimento, que foram dos humanistas, nós temos uma figura muito importante, que foi Erasmo de Roterdã, que a tradução dele, que foi uma crítica do Novo Testamento. Ele fez essa tradução que foi base da primeira tradução que Lutero depois fez. E era esse sentimento de justamente dar ao povo acesso à palavra de Deus. Só o clérigo. A Bíblia, além de ser só em latim, que era a língua mais erudita, né, da terra, né, na época, ela era... o acesso à palavra de Deus já era muito restrito ao povo, ao camponês, à pessoa comum. Era totalmente distante. Até Martinho Lutero tinha essa facilidade com a Bíblia, esse acesso tão... Querido, quando ele foi para Wittenberg, que foi aí que ele assumiu uma capela, a capela de Wittenberg, que foi aonde ele começou a ensinar, inclusive, no anexo junto à capela, que é onde foi a descoberta de Lutero. Foi quando ele foi
para Wittenberg, que é onde ele se aprofundou em Salmos, nos Evangelhos e principalmente em Romanos, que foi justamente o seu estudo no original, em que ele ensinava, foi aí que ele redescobriu o Evangelho da Graça, que foi o despertar, que foi a eclosão do conhecimento, da revelação da própria Escritura em Romanos, né? Principalmente 1:17, onde que é o fundamento de todas as coisas, em que o justo viverá pela fé, que é a justificação pela fé. E isso foi um insight, isso foi, tá tudo errado. Está tudo realmente errado. Mas antes dele ir para Wittenberg, ele teve uma experiência que foi um marco na vida de Lutero. Qual foi essa experiência? Em ele ter ido em Roma. Cara, Lutero, ele ficou enojado. Ele ficou em choque. Ele ficou escandalizado. Essa experiência, que quando ele foi para Roma e ele contemplou com seus próprios olhos a corrupção, a promiscuidade, a prostituição eclesiástica, de tal forma que ele tem uma frase muito célebre diante dessa experiência. Ele diz: se existe um lugar da terra em que existe o inferno, esse lugar é Roma. E aí já foi assim um marco muito importante na vida de Lutero. E ele diz: se eu não tivesse ido, visto com os meus olhos, eu não acreditaria. Então isso foi muito importante, um marco na vida de Lutero, na época já indo para Wittenberg, diante dos seus estudos, diante das suas análises, diante do seu ofício, não só como sacerdote, mas como um doutor, como um professor, já ensinando na faculdade local, que ele descobriu a justificação pela fé. E ele fala muito dessa experiência em que ele, na verdade, ele traz até uma analogia, né, que foi como se a luz viesse e raiasse sobre ele e que libertasse ele, inclusive, do papado. Que perfeito. Você tocou num ponto interessante, que o Lutero estava estudando a Bíblia no original e ele se deparou com duas passagens em específico. Foi em Salmos e outra lá em Romanos. E eu estava estudando antes de vir para cá que a de Salmos falava mais ou menos sobre: eu viverei pela sua justiça, algo assim. Tipo, Davi estava pedindo a Deus sabedoria, essas coisas lá nos Salmos dele. E ele disse: Senhor, pela sua justiça eu viverei. E o que a igreja pregava naquele tempo era que a justiça de Deus era algo perigoso, tá ligado? A justiça divina cairá sobre você agora, você morrerá porque você fez isso. E Davi estava pedindo Davi estava pedindo a justiça de Deus. Aí ele olhou e falou: se a igreja prega que a justiça é isso aqui, e Davi está pedindo a justiça de Deus, como assim? Aí depois ele foi para outro verso e estava lá: o justo viverá pela fé. E ele viu que a igreja pregava que você só vai conseguir viver, você só não irá para o inferno se você pagar por isso aqui. Se você pagar as indulgências aqui. Ele falou: não precisa de tudo isso daqui, só precisa acreditar e a justiça de Deus vai libertar a gente, nada mais. Então, linkando isso que você está falando, Lutero, quando ele era monge, né, quando ele estudou, quando ele se formou, ele tinha uma luta interna espiritual muito grande por causa justamente disso. Que Lutero, ele se autodenominava pecador. Ele não era digno, inclusive. Então, Lutero, ele teve muitas experiências no âmbito que, de fato, era o escabouço, era a prisão mediante de Roma nas pessoas, que todo mundo era pecaminoso, tinha indo para o purgatório. Então, para você não ir por purgatório, você tinha que passar por indulgências, pagar penitências. Então, Lutero, nesse âmbito libertador, o justo viverá pela fé, não mais através de indulgências, de penitências. Isso foi assim
como ele bem relata, foi como se fosse a porta do paraíso para ele. Então esse foi o estalo para ele escrever as 95 No teses? Itsat, então. E aí foi pulverizando em 1500, 1510, foi que ele, na verdade, adentrou-se nesse conhecimento das escrituras, e foi aí que na Alemanha um certo sujeito, através do comando de Roma, ele foi para a Alemanha, na região, inclusive, de Wittenberg, pedir indulgências, inclusive essas indulgências, elas vão ser direcionadas para a construção do Vaticano, que era uma promiscuidade travestida de religião, que era pedir indulgência, escravizar o povo, e ali Lutero se deparou com aquela situação. Lutero já tinha, na verdade, um convertido diante das Escrituras, da autoridade infalível das Escrituras, em que ele estava ali já pronto para ele se levantar e iniciar-se a eclosão da Reforma Protestante. Diante dessas realidades, diante desse sentimento pulverizando-se já, e principalmente através ali das indulgências na Alemanha naquele momento. Daí, tipo, se tivesse que dar meio que uma resumida nessas 95 teses dele, sobre o que mais ou menos elas falavam, tipo, ele apontava os erros, ele dava sugestões, o que era essas 95 Então, em 31 de outubro, de 1517, foi afixada as 95 teses na Abadia de Wittenberg. Eu relato no livro algo até inédito, inédito na língua portuguesa, porque eu relato uma experiência de um eleitor. Um eleitor era como se fosse um governador ou um prefeito, na época. Ele teve um sonho que antecedeu, na madrugada, que antecedeu a reforma, a eclosão, as 95 teses de Lutero fixadas na abadia ali de Wittenberg. Ele sonhou em que Lutero estava escrevendo na abadia, na porta da abadia, e que essa pena que Lutero usava no texto, essa pena, ela cresceu e foi até Roma. Caraca. Olha só o sonho que ele teve. E essa pena chegava no Papa e arrancava a coroa do Papa. Na madrugada que antecedeu a reforma. E de manhã e pela manhã foi aí a eclosão da reforma protestante. Segundo historiadores, tanto seculares, tanto religiosos, tanto no âmbito do cristianismo, dizem que depois dos Atos dos Apóstolos, depois da era apostólica, não houve no cristianismo, depois disso, um evento tão significante como as 95 teses de Martim Lutero. Cara, é importante. E aí, nas teses, justamente nas teses, Lutero ele relatava o abuso da autoridade papal, ele relatava a promiscuidade dos abusos dos clérigos. Nas teses, ele citava sobre o sacerdote comum, que todo crente não mais... Cara, isso é muito importante, porque a figura do Papa era a figura única entre Deus e o homem. Sim. E Lutero, ele derruba isso pela revelação em Romanos, pela justificação pela fé, em que todo cristão ele era um sacerdote e tinha acesso a Deus através da sua fé em Cristo Jesus.
Então foi uma das teses levantadas ali. Daí, por conta dessas teses de Lutero, ele foi perseguido, né? Foi perseguido pela igreja, pelo próprio Papa, que desde sempre perseguiram aqueles que foram contra a igreja católica. Lutero não foi diferente disso, ele foi perseguido do mesmo jeito. Aí nós tivemos debates. A igreja católica, essas teses de 24 horas, tá? Ela correu toda a Europa, toda a Alemanha, e naquela semana essas teses já estavam na Europa, pulverizando. Foi realmente uma eclosão, foi um movimento assim, sempiterno, incomensurável. Chegou em Leão X, que era o Papa, que quando ele se deparou com as teses, ele chamou Lutero de javali da vinha do Senhor. Nós temos que parar o javali da vinha do Senhor. Ele está vindo para destruir a igreja de Cristo. E aí houve os grandes debates teológicos, tá? Realizado e marcado pela Igreja Católica para que Lutero viesse a se retratar. Sim. Destacando dois, que um deles é o Wittenberg, o debate de Wittenberg, de Wittenberg, que aí Lutero apresentou o fundamento da sua teologia. Foi um convite ainda a Roma, que foi aí que onde ficou conhecida a teologia da cruz, Theologics Crucis. A teologia de Lutero era: Igreja Católica Romana, arrependa-se, larga a teologia da glória, do ouro, da ganância e retorne para a cruz de Cristo. Caraca, isso me lembra muito um personagem da Bíblia mesmo. Paulo? Então, me lembra muito. Nesse debate, o fundamento da teologia de Lutero é justamente a teologia da cruz de Paulo. E ele cita isso. Na escolástica, eu perdi. Na teologia paulina, eu ganhei a Cristo. Eu encontrei a cruz. Então, o fundamento desse debate da teologia da cruz versus teologia da glória, do poder, da riqueza, do ouro, era justamente a teologia paulina. A teologia da cruz. Voltem para a cruz. Então, já dando quase finalizando nosso podcast, a gente sempre gosta de terminar o nosso podcast com uma mensagem para trazer para o pessoal, para a galera de casa, que se baseia muito na história de Lutero, e a coragem, a persistência, a fé, a entrega que ele teve. Qual é a mensagem que você traz para esse pessoal que está em casa, que escutou, chegou até aqui, esse momento para ouvir sobre Martinho Lutero? Em 1520, ele foi excomungado a bula papal. O que é ser excomungado? Ele, na verdade, ele foi não só retirado da Igreja Católica, todos os seus ofícios foram cancelados, ele foi excomungado e na verdade, também a Igreja, então, começou oficialmente a perseguir Lutero. Quem capturar Lutero, inclusive, vai ter até um prêmio, e que, de fato, a ideia da Igreja era capturar e era matar Lutero. Tá? Em 1521, houve a Dieta de Worms, que foi um marco em que Lutero estava com o imperador Carlos V, ali da Alemanha, junto com os representantes de Roma, que é onde os livros dele foram postos na mesa, e Roma falou: não vamos te prender e nem te matar se você se retratar agora. Falar que estava errado. Pede desculpa, tá tudo tranquilo. Inclusive, amigos de Lutero, né, pessoas influentes que apoiaram Lutero, que estavam de saco cheio de Roma, dos abusos, disseram para ele: não vai. E Lutero, ele falou: mesmo que os demônios nas casas, que eu enxergue nos telhados das casas, o Deus
da minha vida, ele vai comigo. Eu vou até o final. Então, nessa dieta de Worms foi a principal, porque ali ele falou, eu não posso ir de encontro à minha consciência. Eu não nego, eu vou até o fim e que Deus me ajude. Ali foi, de fato, de vez, o ponto fulminante do rompimento de Lutero, que não era uma motivação dele romper. Ele queria reformar a igreja de dentro para fora. Lutero, embrionariamente, ele não tinha uma ideia de uma outra igreja. E a partir de então, da dieta de Worms, iniciou-se o luteranismo. Qual o conselho que eu dou? Eu acho que a herança de Lutero é uma coisa inexplicável, que todo o movimento do cristianismo que se aporte, nós temos Lutero, nós temos a herança de Lutero. Um dos marcos principais da reforma foi justamente algo que eu preciso salientar aqui, né? Quando Lutero saiu da dieta de Worms, ele foi sequestrado por seus amigos para ele ficar protegido, porque a ordem era matar Lutero. Não tem mais jeito, vamos matar ele. E Lutero, nesse castelo em que ele ficou, produziu muitos livros, muitos documentos, e um deles foi que ele traduziu o Novo Testamento pela primeira vez para a língua alemã em 3 meses. Lutero traduziu o Novo Testamento em 3 meses. É isso que eu queria perguntar aqui pra rapaziada que tá aqui. Natan, você se põe no lugar de Lutero agora. Você fez tudo isso com a Igreja Católica, apresentou suas teses lá, da igreja falou, não, mano, isso aí, se você não se retratar, eu vou acabar te matando, te prendendo e te matar. Daí você é sequestrado pelos seus amigos, pelo seu próprio bem, e é botado no esconderijo. E nesse esconderijo, você teria, sei lá, a capacidade de, mano, não vou pensar no que está acontecendo lá fora, eu vou escrever livros, traduzir a Bíblia, para que outras pessoas possam aprender também. Você acha que você, nessa situação, teria a capacidade mental de traduzir a Bíblia em 3 meses? Olha, rapaz, não sei não, eu acho que não. Você ia ter cabeça para traduzir uma Bíblia em 3 meses? Rapaz, muitas das vezes a gente não consegue ler o Novo Testamento em 3 meses, a gente fica naquela, não, hoje eu não vou ler não, deixa pra amanhã, e não sei o quê. E ele não, cara, além de ele ler, ele ainda traduziu e escreveu, entendeu? Não tinha Google Tradutor que você falava e o Google já ia escrevendo, não. Tira ele tinha foto que escrever. Isso, né? Eu acho que eu não teria coragem tamanha como ele, não. Ele foi muito forte, um grande exemplo de cara que persistiu até o fim. Não desistiu dos seus ideais, do que ele tinha na cabeça, do que ele acreditava. Ele queria de qualquer forma. Falar de Lutero, falar da pessoa e obra de Lutero é muito difícil. É muito difícil. E por ser muito difícil, é importante ressaltar que na história do cristianismo, majoritariamente os grandes historiadores, teólogos, dizem que existem 3 figuras principais pós a era apostólica, né? Santo Agostinho, Tomás de Aquino e Martinho Lutero. E eu faço um resumo de quem é Lutero. Eu uso Charles Spurgeon, que é considerado o último dos puritanos, do movimento puritano na Inglaterra, que foi herdeiros da Reforma Protestante. Ele diz o seguinte, ele diz que se aparecesse um anjo para Lutero, ele não batia continência, ele passava direto, porque ele era um titã, mesmo se levantando os demônios e o próprio diabo contra a vida dele, mesmo toda a igreja se levantou contra ele, que era o principal sistema político e religioso do mundo, mas ele só dava adoração a Deus.
A herança de Lutero, o que eu posso dizer para aqueles que estão nos ouvindo? É que a autoridade máxima é as Escrituras, sola scriptura, que é a herança da Reforma Protestante. Somente as Escrituras é a autoridade máxima da vida da igreja. Primeiro ponto basilar e principal, sola scriptura, somente as Escrituras. A sola gratia, somente a graça de Cristo é que justamente alcança o homem para a salvação. Não é a religiosidade, não é métodos humanos, mas é a graça que nos alcançou. Revelado também, ele fala muito isso em seus escritos, nos seus livros, a herança paulina dele, né? Lá em que nós olhamos em Efésios 2,8, que diz que nós somos salvos somente pela graça. Isso não vem de nós, para que nenhum me venha se gloriar, isso é dom de Deus. Então, Lutero, uma segunda herança principal do cristianismo, da herança da Reforma Protestante, e a primeira é somente as Escrituras, e segundo é somente a graça. E ele vem com a terceira, né? Sola fide, somente a fé. O homem, pela fé, ele alcança pela manifestação da graça na vida dele. E o fundamento da teologia principal e único, para a gente acabar, é a teologia da cruz. Perfeito. Não, isso é verdade, cara. É muito difícil falar de Lutero, é muito difícil, porque é muito rico, coisas maravilhosas. Lawrence, muito obrigado pela sua presença. Valeu por pelo estar aqui. Conteúdo. A história de Martim Lutero foi muito interessante, tinha pontos que eu não sabia, datas, momentos que foi bom passar para o pessoal. E pessoal, agradeço pela presença de vocês aqui. Como você pode ver aqui, o livro de Lawrence vai ser lançado em setembro, né? Setembro. E vocês podem adquirir aí nas outras plataformas. E é isso, né, Nathan? Quer finalizar aqui por nós? É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Segue lá a gente no Instagram. Se o Instagram continuar bombando, a gente pode fazer mais sorteios para vocês. Então é isso. Valeu, pessoal. Tamo junto e até o próximo sábado. Valeu, tchau. Maranata. Valeu, família. Tamo Feliz junto. sábado, família. Deus abençoe. Tchau.